Isso cita como exemplo a Ferroeste até o Porto de Paranaguá. Como é que isso pode acontecer, já que a Copel realmente tem uma grande infraestrutura em todo o Paraná? A Copel ela é obrigada a ter equipes de manutenção elétrica, mecânica, civil. Nós temos necessidade de manter uma infraestrutura muito grande, tanto de manutenção quanto de projeto e de estudos. Isso aí está à disposição do Estado do Paraná. Já colaboramos com o Porto de Paranaguá, poderemos colaborar com outras empresas, tipo Ferroeste, Sanepar, e entendo que nesse processo, nesse consórcio, nós todos melhoraremos. Bom, para todos esses planos entra de forma muito importante a recomposição das tarifas. Como é que o senhor está vendo essa possibilidade de, novamente, levar as tarifas a seu custo real? Olha, é um processo penoso que nos preocupa porque sabemos que o povo está numa condição difícil, de empobrecido, e a inflação é elevada. Agora não se faz milagre, ou se recupera a tarifa ou a empresa para. E isso vai ser então uma exigência, né, a nível nacional, a recomposição das tarifas. Não há como fugir disso. Tá bem, presidente. Boa sorte então nesse trabalho que o senhor está começando para valer a partir de ontem, né? A partir do seu posse. Muito obrigado pela presença com a gente. Um bom dia. E vamos conferir agora as condições do... Presença confirmada de mais de 10 bancos estrangeiros. Tomou posse na presidência da Copel o engenheiro eletricista João Carlos Cascais. Funcionário de carreira da empresa há 25 anos, Cascais ocupava o cargo de diretor de operação. A escolha do engenheiro foi feita pelo governador Roberto Requião e referendada pelo Conselho de Administração da Copel. Em seu discurso de posse, Cascais lembrou o empenho de seu antecessor Francisco Gomide na construção da usina de Segredo. Na solenidade de transmissão de cargo, estavam presentes secretários de Estado, deputados, vereadores, amigos e colegas de trabalho. O doutor Cascais, como eu, dedicou mais da metade da sua vida à Copel. Saio, portanto, com um misto de tristeza e de ânimo para vencer novos desafios. A minha expectativa é tornar a empresa mais eficiente, mais próxima dos projetos do governo do Estado e dar apoio ao plano de desenvolvimento do Estado do Paraná, desenvolvido pelo governador Roberto Requião. O Conselho de Administração da Copel elegeu para a diretoria da empresa o engenheiro José Ivan Morozovski e para a diretoria econômico-financeira o administrador Gilberto Gribler. Os diretores de distribuição Luiz Fernando Ciscato, de engenharia e construção Antônio Cardoso e administrativo Gino Azzolini Neto foram mantidos nos cargos. Um programa de ajuda... O Detran vai agir com maior rigor. O milho vira moeda para garantir a chegada da energia elétrica na zona rural do estado. É o programa Força Rural, que já está beneficiando milhares de agricultores. 34 mil ligações que garantem energia elétrica a quase 300 mil pessoas da zona rural no Paraná. Este é o resultado dos 2 anos do programa Força Rural, onde a Copel entra com 50% dos custos de instalação da rede e ainda oferece diversas vantagens para que o agricultor consiga pagar a outra metade. O sistema funciona da seguinte forma: o proprietário rural paga à Copel 10% do valor devido antes da instalação e mais 2 parcelas iguais em maio e junho, época da colheita da safra de milho. Isto porque a moeda para esse tipo de serviço é o milho, um produto que quase todos os agricultores têm. E para quem, além do milho, tem tempo e disposição, há ainda a possibilidade de pagar apenas 1/3 dos custos. Basta que o próprio agricultor ajude a construir a rede elétrica, junto com técnicos das prefeituras municipais. Temos observado que, graças a isso, o sistema de mutirão, que pega 64% hoje dos contratos já assinados, está tendo um grande sucesso no estado do Paraná. No futuro, não vai mais ser preciso podar e cortar árvores para proteger a rede elétrica. A Copel já está implantando um novo sistema de transmissão de energia que, além de ser mais seguro, vai evitar o corte de árvores.
As árvores que embelezam Curitiba e ajudam a capital a manter o título de cidade ecológica, às vezes são sinônimo também de preocupação. É o caso dos técnicos da Copel, gente que no dia a dia se distribui em equipes pela cidade trabalhando na poda das árvores. De 6 em 6 meses, cada rua recebe a visita do pessoal da Companhia Elétrica do Paraná. Os galhos, que crescem muito, por vezes se misturam aos cabos e fios da rede. Os que encostam acabam por energizar a árvore e levar desde a interrupção da energia até a perigos de choque elétrico. A rede tradicional ocupa um grande espaço e exige uma poda maior das árvores. A Copel poda por ano cerca de 300 mil árvores, um serviço que custa à empresa 2 milhões de dólares. Para diminuir o número de podas de árvores, a Copel vem desenvolvendo um projeto. É a Rede Elétrica Compacta, uma tecnologia que existe, mas que é inédita por enquanto aqui no Paraná. A princípio, a rede vai ser instalada em Curitiba e vai ser de grande benefício, principalmente para o meio ambiente. A nova rede, composta basicamente de 3 condutores, ocupa um espaço bem menor e consegue se manter ligada, mesmo em contato com os galhos. A implantação vai ser útil, principalmente em cidades como Maringá, muito arborizadas, onde, inclusive, já foi firmado convênio. Além de reduzir substancialmente aquele efeito psicológico de corte de árvores, que é uma agressão à própria natureza ambiental, a cidade passa a ter um serviço de energia elétrica com uma confiabilidade bem maior. Londrina está sediando São o tema do Jogos em Foz vão até sábado. Uma nova rede elétrica começa a ser instalada pela Copel nas áreas urbanas. Ela vai reduzir a poda das árvores e garantir mais verde para as cidades. As árvores urbanas pareciam condenadas a ter essa forma de Y. É que, em geral, elas ficam debaixo da rede elétrica. E o corte dos galhos precisa ser feito para evitar acidentes. O contato dos galhos com as linhas de alta tensão pode provocar curto-circuito, rompimento dos fios ou desligamento do sistema. É por isso que quando chove ou venta muito, a gente fica sem luz em casa. Mas a poda, além de mutilar as árvores, custa para a Copel, só em Curitiba, mais de 2 milhões de dólares por ano. Agora a companhia já está testando uma nova linha, que vai diminuir a poda das árvores em pelo menos 80%. A nova rede elétrica também está sendo chamada de linha verde. Os fios são protegidos com isolamento plástico e ficam mais perto um do outro. Os passadores evitam o contato entre eles. Este sistema é um pouco mais caro, mas em compensação diminui os gastos com a manutenção das linhas e tem ainda outras vantagens. Essa nova linha ela dará maior confiabilidade, qualidade de serviço e uma redução substancial no corte das árvores. Os turistas que O presidente da Copel, João Carlos Cascais, que tomou posse no mês passado, esteve reunido hoje em Cascavel com gerentes e superintendentes do Oeste e Sudoeste. Os gerentes e superintendentes da Copel nas regiões Oeste e Sudoeste do estado se reuniram em Cascavel com o novo presidente da companhia, João Carlos Cascais. Foram discutidas as metas da Copel e a busca de melhor qualidade dos serviços prestados. Entre outros assuntos levantados, o presidente abordou as dificuldades administrativas da companhia e a redistribuição tarifária. Um dos principais objetivos da visita é conhecer as regiões e o local onde será construída a usina de Salto Caxias. Há menos de 2 meses na presidência da Copel, Cascais faz questão de apresentar sua metodologia de trabalho. Eu, pessoalmente, sou uma pessoa ligada à política, gosto de política e acho que o copeliano tem que se integrar à sociedade, tem que viver os problemas da sociedade e participar. Essa é uma questão. A outra, coincidentemente, é algo que já vinha sendo discutido há tempo, é a aceleração do processo de implantação na Copel do programa de qualidade total, que eu quero que o pessoal, de fato, se empenhe nesse sentido. Há também uma preocupação de retomada da qualidade em si, quer dizer, a obra da usina de Segredo representou uma restrição muito grande à expansão do sistema, então nós temos que gastar algum dinheiro e recuperar redes de distribuição, construir subestações e linhas para chegarmos a um padrão Copel como desejamos.
novo presidente da Copel, João Carlos Cascais, visitou Cascavel esta semana. Em entrevista coletiva, ele falou da discriminação do pequeno usuário em relação ao grande consumidor. E disse também que não é a tarifa de energia que subiu muito, atribuindo o alto custo à defasagem salarial. O problema básico é que os salários estão caindo, não é que a energia esteja subindo. A partir da posse do presidente Itamar Franco, nós tivemos uma redução em termos reais muito grande da energia elétrica, das tarifas de energia. Estamos agora tentando chegar aos níveis em que ela se encontrava quando o presidente Itamar assumiu. O que nós temos que chamar a atenção é o seguinte: o consumidor residencial, comercial, pequeno empresário, paga uma tarifa absurdamente alta, enquanto que grandes empresas eletrointensivas pagam uma energia a preço extremamente reduzido. Está na hora de falarmos em justiça tarifária, em melhor distribuição de sacrifícios. O consumidor residencial tem toda a razão de reclamar da tarifa. Nos últimos meses, os reajustes da energia elétrica superaram os índices da inflação. O presidente da Copel acredita que só com uma redistribuição das tarifas, a situação poderá ser melhorada. O Brasil, dentro de sua política exportadora, tem privilegiado indústrias que exportam ou grandes consumidores de energia elétrica, enquanto que o pequeno empresário, o consumidor residencial, paga uma tarifa altíssima. Está na hora de refazermos essa distribuição de sacrifícios e termos tarifas maiores em indústrias e setores que hoje se beneficiam de um quadro extremamente favorável a eles, de modo a amenizar no cidadão comum o peso da energia elétrica. A Copel vai fazer alguma coisa para melhorar esta redistribuição? Por orientação do governador Roberto Requião, nós estamos elaborando uma minuta de carta de ofício ao DENAI, onde essa questão será colocada. É urgente e o povo não pode continuar pagando todas as incompetências e incertezas desta economia. De restauração em 900 metros de extensão, nos quilômetros 431 e 438. O presidente da Copel acusa uma empresa particular de comandar a invasão de terra que aconteceu na semana passada no sudoeste do Paraná. No local invadido, a Copel planeja construir, a partir do ano que vem, a usina de Salto Caxias. O presidente da Copel, João Carlos Cascais, tentou explicar hoje à tarde em Curitiba como aconteceu a invasão de terras no sudoeste do estado. Na região, será construída a partir do ano que vem a usina de Salto Caxias. Para o presidente, a invasão está sendo comandada por uma empresa particular daquela região. Nós não tivemos, não fomos procurados pela CRABI, que é quem está coordenando este movimento. Neste período, nós procuramos as lideranças da CRABI para, com elas, entrarmos num entendimento quanto às indenizações e aos problemas da região. Mas, nessa etapa, infelizmente, as decisões foram unilaterais, sem qualquer consulta à Copel. Representantes do Sem Terra de várias... O seu retorno cresce e o resultado aparece. Agricultores invadem o canteiro de obras da barragem da usina de Salto Caxias, em Capitão Leônidas Marques, no sudoeste do estado. Os agricultores ocuparam o canteiro de obras e interromperam o trabalho, onde a Copel fazia pesquisas de solo para a construção da barragem. Os funcionários foram liberados, mas as máquinas e um carro ficaram retidos no local. Segundo os agricultores, a Copel iniciou os trabalhos sem um acordo para o pagamento das terras que vão ser alagadas. Eles querem receber a indenização antes da formação da represa e já armaram barracas onde prometem ficar até que a questão seja resolvida. A barragem da usina de Salto Caxias vai ser construída neste trecho do Rio Iguaçu e deve inundar 12.500 hectares de terra de 7 municípios da região. Segundo os agricultores, mais de 3.000 famílias vão ter as terras alagadas. Há necessidade de uma avaliação
da situação e, junto com as lideranças locais, negociar a continuidade dos trabalhos que estão sendo feitos lá. O presidente do Conselho de Administração é uma patrulha que traz bons resultados. Integrantes do Movimento Nacional dos Atingidos por Barragens impedem que os funcionários da Copel comecem as obras da usina Salto Caxias, no município de Capitão Leônidas Marques, no sudoeste do estado. Os agricultores querem que a empresa pague as indenizações das terras que serão alagadas antes que a usina fique pronta. Máquinas e homens da Copel e de uma empreiteira já estão trabalhando na pesquisa do solo para a construção da barragem de Salto Caxias, no Rio Iguaçu, em Capitão Leônidas Marques. A pesquisa, que deve ser concluída em 90 dias, está sendo feita antes mesmo do relatório de impacto ambiental, o RIMA, ficar pronto e aprovado. Com isso, mais de 1.200 propriedades de pequenos e médios produtores das regiões Oeste e Sudoeste serão inundadas. São mais de 4.000 famílias que estão revoltadas com a Copel. É que a Copel quer fazer a indenização das terras depois de concluída a barragem. Isto em 95. Para tentar impedir o trabalho da Copel, os produtores se organizaram. Eles montaram barracas na área onde vai ser construído o canteiro de obras. Em seguida, retiraram as chaves das máquinas, liberaram os funcionários, mas retiveram os carros da companhia. Conforme esse integrante do Movimento Nacional de Atingidos por Barragens, eles estão exigindo uma posição concreta da Copel. Nós queremos que a Copel traga um documento assinado pelo governador e o presidente da Copel, para que nos dê uma certeza que seremos indenizados antes do início da obra. E em Curitiba, o presidente da Copel, João Carlos Cascais, garante que vai tentar negociar a desocupação da área com os invasores. Necessidade de uma avaliação da situação e, junto com as lideranças locais, negociar a continuidade dos trabalhos que estão sendo feitos lá. O que já foi feito lá no local? Nós já estamos numa fase bem adiantada do relatório de impacto do meio ambiente e das sondagens tendo início. Em paralelo está sendo feito o projeto da nova usina. O Cascais assumiu há pouco tempo, ele pegou vários projetos em andamento e por isso não disse muito. Ele falou da firmeza, da determinação em executar a obra, mas nada com referência ao impasse. Como ficará a situação dos agricultores da região? Segundo, quando será paga a indenização? Olha, ninguém discute a necessidade de se construir usinas. Esta, que é de Salto Caxias, será a última hidrelétrica a ser construída no Rio Iguaçu. E lá já existem outras 4, 2 da Copel, 2 da Eletrosul. Mas o problema é evitar o colapso social. Essas famílias que perdem terras alagadas para a construção de usinas. Nesse caso, são 1.200 famílias e isso envolve 800 propriedades. Os agricultores querem a garantia da Copel, do governo do estado, de que vão receber a indenização. Afinal, não foi ainda nem concluído o RIMA, que é esse relatório de impacto ambiental, e a Copel já está no local com máquinas, equipamentos, funcionários. E recentemente nós tivemos o exemplo dos proprietários de terras alagadas para a construção de Itaipu. Até hoje eles brigam para receber os seus direitos. Há um jogo de empurra, Itaipu, Eletrosul. Aquela história, né? Cachorro mordido por cobra tem medo até de linguiça, né? Um ditado antigo. A usina de Salto Caxias, ela envolve 8 municípios. E na próxima semana, em um deles, haverá uma reunião na Câmara Municipal de Capitão Leônidas Marques. A reunião já está marcada para o dia 20. O negócio é todo mundo comparecer e em massa e defender seus direitos. E fazer com que o governo, que a Copel, também lá estejam representados. E fica uma sugestão. Talvez editar lá, tirar um documento, uma carta dos agricultores, firmando o compromisso da indenização. Confira agora a cotação do... Tudo o que você precisa, você encontra na Avenida Brasil. Automóveis, apartamentos. O presidente da Copel visitou no final de semana a área ocupada pelos agricultores que terão terras inundadas com a construção da usina de Salto Caxias. No Rio Iguaçu, divisa dos municípios de Capitão Leônidas Marques e Nova Prata do Iguaçu, os agricultores que terão as propriedades atingidas com a construção da usina de Salto Caxias continuam acampados no local onde será feita a barragem desde o último dia 12, quando desligaram os equipamentos de sondagem geológica e apreenderam 3 veículos da Copel. No sábado, o presidente da companhia, João Carlos Cascais, e prefeitos dos municípios que serão atingidos com a formação do lago da usina estiveram na área ocupada.
Eles se reuniram com os agricultores tentando uma negociação, mas não deu certo. Os agricultores continuam firmes na decisão de só saírem do local depois que todos os 800 proprietários de terras que serão alagadas forem indenizados antes do início das obras, previsto para 95. Mas os 3 veículos da Copel acabaram sendo liberados. Essa reunião foi importante, né? Porque nós estamos esperando desde o dia 12 para isso. Porque sempre a Copel se colocou como uma empresa democrática, nós estávamos esperando. Demorou um pouco, mas foi importante. Para início de conversa, foi importante. Só que não saiu uma resposta ainda. Nossa posição ainda continua a mesma, de que só aceitamos o início da obra a partir do momento que todos estejam indenizados e que nós vamos continuar aqui acampado por tempo indeterminado, até que esse problema se resolva. Desde o começo, a Copel tem por objetivo atender às reivindicações justas dos agricultores, né? E nós entendemos que, havendo bom senso e boa vontade, nós chegaremos a um acordo saudável às duas partes. Quer dizer, ninguém vai ter prejuízo? Ninguém vai ter prejuízo. Foi celebrada o abuso sexual, os líderes dos Meninos de Deus vão ser expulsos do Paraguai. A Polícia Militar cerca o local onde estão sendo feitas as sondagens para a construção da usina de Salto Caxias, no sudoeste do estado. Agricultores invadiram a área para impedir o trabalho. Os agricultores estão acampados no local há mais de um mês. Eles não aceitam a proposta da Copel de pagar as indenizações assim que as terras começarem a ser alagadas. A direção da Copel pediu a presença da polícia na área. A Companhia de Energia do Paraná diz que quer evitar o conflito, mas que o trabalho precisa continuar. Nós queremos que a população receba bem a Copel e entenda que essa obra é em benefício delas e não para prejudicá-la. A imprudência dos motoristas aumenta. E do deputado federal Otto Cunha. Pode acreditar, é verdade mesmo. Depois de muita confusão, houve acordo entre a Comissão Regional dos Atingidos pela Barragem do Iguaçu e a Copel. Os agricultores que invadiram o local onde será construída a usina de Salto Caxias, em Capitão Leônidas Marques, decidiram desocupar a região. O acordo só saiu depois de uma reunião que durou 3 horas hoje em Curitiba. Ficou garantido o que nós entregamos em 3 barras, dia 20 de agosto deste ano, um documento onde nós nos comprometemos a dar a todos os proprietários uma indenização justa antes do enchimento do reservatório. O advogado Alvin estão pensando com seriedade o que o Paraná precisa. A Copel faz um acordo com os agricultores que tentavam impedir a construção da hidrelétrica de Salto Caxias, no sudoeste do estado. Os agricultores ocuparam a área porque queriam uma indenização pelos terrenos que serão alagados pela usina. Com o acordo, os agricultores e a Polícia Militar, que também estava no local para garantir os trabalhos de sondagem da Copel, vão deixar a área. Acabamos de mandar o fax para o comando da polícia solicitando a retirada do policiamento no local da obra. Estamos negociando e iremos negociar com a população atingida ainda este ano todas as condições para a desapropriação. Uma área de ficado na ação judicial. Começa meia-noite de sábado o horário de verão. 3 estados vão adiantar seus relógios em 1 hora. O horário de verão está sendo adotado pela 18ª vez no país e vai vigorar por 4 meses. O governo federal prevê uma economia de 1,5% a 2% de energia elétrica. O decreto do horário de verão é sempre bem-vindo pela população que acha que o dia é melhor aproveitado. Mais tempo para se divertir à tarde, né? Facilita muito a vida. É um clima mais gostoso, você aproveita bem mais o dia. É um mal necessário, né? Porque como a gente não tem usinas suficientes no nosso país, hidrelétricas, então faz a necessidade de ter que usar o horário de verão. Mas se a maioria das pessoas gosta do horário de verão e acha que ele oferece muitas vantagens, há quem pense o contrário. Um bom exemplo disso é o próprio presidente da Copel, João Carlos Cascais. Segundo ele, este ano o horário de verão é desnecessário e está sendo implantado de forma incorreta. Não há nenhum indício, não há nada que diga ser necessário horário de verão. Prova disso são as enchentes aí na calha do Rio Iguaçu e Itaipu, que está sobrando água.
nós temos, em termos de geração de energia elétrica, a capacidade de atender a carga do país neste momento. Qual seria o horário de verão ideal para o Paraná? É algo a ser discutido com a administração das cidades, do próprio estado, porque isso varia de cidade a cidade, dependendo da insolação, de alguns acidentes geográficos e da própria atividade econômica que a cidade tenha. Evidentemente, dada a latitude, o mês de outubro é um bom mês para começarmos a deslocar atividades, aproveitando o nascimento do sol mais cedo. Depois de campeão de... Uns dizem que adoram, outros nem tanto. Mas o certo é que estamos quase na hora de adiantarmos os relógios. É o horário de verão que começa hoje à meia-noite e vai até depois do carnaval. O horário de verão entrou em vigor pela primeira vez no Brasil em 1931, mas só passou a fazer parte da vida dos brasileiros consecutivamente de 86 para cá. O novo horário vai atingir os estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A novidade este ano é o Amazonas. A previsão é de uma economia de 1,5% do consumo normal só no estado do Paraná. A partir das 0 hora deste domingo, os relógios devem ser adiantados em 1 hora. E isso ainda gera muita confusão. O horário de verão entra em vigor amanhã. O senhor adianta ou atrasa o relógio? Não sei. Não lembra como faz? Não lembro como faz. Adianta. Adianta em quanto? 1 hora. Eu acho que é atrasar o relógio 1 hora. Eu adianto o relógio. Atrasa 1 hora, né? Adianto o relógio. Adianta em quanto? 1 hora. O horário de verão é adotado para economizar energia. Mas será que dá certo mesmo? Este é o tema da entrevista de hoje com o presidente da Copel, Companhia Paranaense de Energia, João Carlos Cascais. Boa noite, doutor Cascais. Boa noite. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte, no caso do Paraná, vai compensar? Realmente vai haver uma economia de energia em quanto? Há uma economia para o consumidor. A Copel tem energia sobrando. Quer dizer, nós estamos jogando fora muita água e teríamos capacidade de suportar esse período sem horário de verão. Não há necessidade no Paraná. Isso aconteceu por causa das enchentes, quer dizer, dessa grande quantidade de chuva? É, e pela entrada em operação da usina de Segredo. Quer dizer, temos capacidade de atender a carga do estado do Paraná sem nenhuma dificuldade. Nesse caso, então, o senhor acha que esse horário de verão deveria ser diferenciado nos estados do Brasil? No caso, por exemplo, os estados deveriam definir se querem ou não horário de verão, é isso? Perfeitamente. Na realidade, não há necessidade de mexer no relógio. Nós teríamos que ajustar cada cidade, cada estado, as suas atividades em função da insolação, das condições de iluminação. Essa seria a atitude correta. O horário de verão, da maneira como foi feita, é tão incoerente que até o estado do Amazonas foi incluído nele, onde certamente causará desperdício de energia. Porque pela altura do Equador, o dia e a noite têm a mesma duração no inverno e no verão. Mas então, se pode acontecer isso, por que adotar um horário de verão? Quer dizer, o que se pensa quando se adota um horário de verão para regiões sul, sudeste, centro-oeste e até incluindo o Amazonas? Olha, é uma boa oportunidade de aparecer na televisão e falar com você. Agora, de fato, o Brasil é um país que está muito longe de ser coerente. E essa é mais uma demonstração da desinteligência que domina esse país. Mas nesse caso, doutor Cascais, quem faz, ou seja, quem prega essa economia de energia, diz que o horário de pico em que essa energia está sendo consumida, ou seja, por aquele que está na residência, na fábrica, na escola, na indústria, vai, de certa forma, aliviar o sistema elétrico. Isso não acontece? Essa distribuição de carga é, de fato, o que é importante. Agora, se você muda todas as atividades em 1 hora, as coincidências continuam. Então, na realidade, o efeito do horário de verão é mais sensível no sul, não há dúvida, porque nós estamos aqui a uma latitude já de 23 graus, mas nós teríamos que rever essa questão para as regiões mais próximas do Equador. Se há conveniência, se é bom acordar mais cedo, isso pode ser feito com ou sem horário de verão. E a Federação de Indústria, o comércio,
as escolas, os serviços públicos deveriam ter, estado a estado, cidade a cidade, uma programação coerente com a condição de insolação da cidade. Quer dizer que não atrapalha, então? Depende das pessoas, né? Isso, como ainda há pouco lhe mostrei um artigo, há certas